Ezequiel 47, versículo de número 1 ao versículo 6. Se você quer nos acompanhar com a sua Bíblia, vai até a Bíblia Sagrada, porque esse é o manual do cristão, e você pode aí, hoje nós temos uma infinidade de traduções de Bíblias, e você pode aprender da palavra do Senhor. Quero trazer hoje uma palavra sobre o tema águas purificadoras. Esse texto sagrado em livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1, vamos começar lendo, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 6. Nesse texto sagrado que estamos aqui vendo, fazendo esta leitura, mostra que o profeta Ezequiel tem algo que Deus mostra a ele, que um rio que nasce no santuário. Ezequiel capítulo 47 mostra que esta visão de Ezequiel sai um rio debaixo do santuário. As águas deste rio que desembocariam no Mar Morto seria para trazer cura e vida por onde quer que passassem. Então, o texto que nós estamos diante dele, de Ezequiel 47, muito pregado, mas eu quero fazer lembrar você que esse rio nascia, ou nascendo no templo, purificando e trazendo vida. Era uma mensagem de restauração do amor de Deus para com o seu povo. O Senhor havia de fazê-lo e reuni-lo numa nova terra semelhante ao princípio que temos a terra do Éden. Ele faria por meio do seu ungido e do Espírito Santo.
E está mostrando isso a Ezequiel, convidando-o para atravessar esse rio, como vimos no texto sagrado. E, em primeiro lugar, que nós olhamos para esse texto, vemos que foram medidos. 4 vezes vemos a medida que foi medido 1000 côvados. E para aproximar uma medida, eu gostaria para você ter a noção, mais ou menos, do que a medida que está dito de 1000 côvados, vamos colocar uma medida aproximada para nossa mente fortalecer e gravar mais fácil, seria aproximadamente 450 metros, mas vamos arredondar 500 metros. Era aproximadamente 500 metros, 5 quarteirões, que aquele ser media como um cordel. Ao medir 1000 côvados, ele então dava a posição para Ezequiel atravessar, ou por que não dizer, o convite para Ezequiel. Após medir 1000 côvados, ele estava dizendo para Ezequiel vir, entrar e atravessar do outro lado, atravessar este rio. E em primeira medida, nós encontramos que as águas davam no tornozelos. Isso o versículo 3. As águas dando-lhe nos tornozelos. Isso quer dizer que molhava os pés. Estavam os pés todos molhados. Molhar os pés, isso indicava, ou na aplicação que faço hoje para você, é que os pés nos dão direção. Os pés é que nos faz e nos leva ao lugar aonde nós queremos, ou, por que não dizer, caminhamos com os nossos pés. Dá-nos direção. Então, quando a palavra de Deus diz que molhar os pés, e que nossos pés devem estar molhados, porque está aqui a primeira medida que o Espírito Santo de Deus podemos atribuir, que estas águas são purificadoras à ação do Espírito de Deus na nossa vida. E quando nós estamos com os nossos tornozelos molhados, isso indica que o nosso caminhar está na direção de Deus. É andar na direção das coisas de Deus. É muito importante saber disso, porque os nossos pés é algo importante no nosso caminhar. A Bíblia relata de que algumas vezes Deus, chamando o homem para um processo de santificação, como no caso de Moisés, quando teve a visão no deserto e aquela sarça se queimava, Deus estava pronto para fazer o chamado, ali confirmar o chamado na vida de Moisés. Então deu-lhe a ele uma visão, e a visão a qual Moisés contemplava daquela sarça ardente, aquele arbusto que queimava, como melhor, que ele estava em chamas, mas não queimava. Moisés, então, curioso, dirigiu-se olhando para esse arbusto a qual o fogo não consumia. E ao dirigir-se, ao se posicionar para ir mais perto, a voz do soberano ecoou dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Vemos aqui que a posição dos nossos pés é encaminhar
a direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, guiados, que somos pelo Espírito do Senhor, os nossos pés molhados, nós faremos a direção de Deus, aquilo que muito interessa ao reino de Deus. Em Isaías, capítulo de número 52, versículo 7, diz que formosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que de Sião ao teu Deus reina. Então Isaías 52, 7 mostra que os pés daqueles que anunciam a palavra, quando somos guiados pelo Espírito, é possível que nós temos o desejo de cada dia mais falarmos de Jesus. Isso acontece e, biblicamente, podemos dizer que vontade quando aceitamos a Jesus, quando no princípio você se entregou ao Senhor, quando começou, quem sabe, dar os primeiros passos na igreja, logo seus pés estão, seus artelhos estavam molhados, então tinha o desejo de falar das coisas de Deus, de pregar a palavra de Deus, além pregar, anunciando boas novas que são de salvação, testemunhando daquilo que Jesus Cristo faz. Então, a primeira medida, a primeira ação que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é molhar os nossos artelhos, os nossos pés cobertos na direção de Deus. Temos o desejo de falar das coisas espirituais. Mas não podemos ficar somente com os pés molhados, porque logo em seguida há uma segunda medida, e a segunda medida, as águas. Então, no versículo 4, as águas dando-lhe nos joelhos. Isso indica que as águas subiram aos joelhos. Molhar os joelhos é algo que nos chama a atenção. Quando falamos de joelho, falamos da oração. O Salmo 95 e o versículo 4 ao 6 pode relatar assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, do versículo 4 ao versículo 6. Isso me mostra que o crente, aquele que é guiado pelo Espírito, não pode ficar sem dobrar os seus joelhos diante do soberano. Precisa reverenciar a Deus, tributar-lhe honras e glória. Quem sabe neste momento estou convocando a você, não perca nunca da sua vida o momento de dobrar os seus joelhos. Dobrar os joelhos é um momento onde reverenciamos aquele que tudo pode. Dobrar os joelhos significa estado de humilhação. Dobrar os joelhos significa buscar veemente algo que tanto você precisa. Quando nós temos uma expressão que alguém o buscou de joelho, alguém implorou de joelho, isso quer dizer num estado de humilhação muito grande. Eu quero dizer que se você, meu irmão, estiver neste momento me assistindo, não perca nunca essa decisão de se humilhar
diante do soberano, porque é dessa forma que nós somos preenchidos o nosso interior, quando a Bíblia diz que Deus exalta aqueles que se humilham, aquele que busca. Você talvez não entende que dobrar os joelhos não é apenas algo que você está fazendo como um ato de você orar, porque você pode orar de pé, pode orar sentado, pode orar deitado. Nós temos exemplos disso. Temos algumas pessoas que só querem e só podem orar de joelho. Não é isso que eu estou dizendo. A tua oração pode ser atendida, mas há uma necessidade de se prostrar diante do soberano. Se você não sabe, eu te digo que no céu também acontece isso. A Bíblia diz que os anjos se prostram e adoram o Criador. Eles estão sempre adorando aquele que o fez para adorar. A Bíblia diz que os anjos adoram e diz: digno é o Senhor. Como nós vemos na expressão de Isaías, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu irmão, não se esqueça de se humilhar diante de Deus. Deus, aqueles que se humilham, aquele que busca no Senhor, ele encontra refrigério para a sua alma. À medida que estamos molhando o joelho, a terceira medida das águas purificadoras, as águas davam-lhe na cintura, dava-lhe nos lombos, versículo 4. O versículo 4 mostra que a cintura, as águas dando no lombo, estava dizendo que o Espírito Santo deve ter domínio sobre a sua vida. Quando nós que entendemos as pessoas que ao adentrar em um rio, em águas profundas, e que as águas começam a chegar nos seus lombos, você perde a ação, você perde o domínio, você começa a ter dificuldade de caminhar. Isso quer dizer que o domínio daquilo que você tem, você vai perder tudo se continuar adentrando, não terá forças mais. O domínio da cintura é aquela questão dos lombos que a Bíblia diz. A Bíblia escreve e nós podemos imaginar que lombos cingidos é uma expressão que significa amarrar a túnica na cintura. Amarra a túnica na cintura, dá segurança ao caminhar, cingir apressadamente. Hoje, a frase que mais se assemelha é essa que dá o significado arregaçar as mangas, é colocar à disposição tudo aquilo que você pode fazer. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao versículo 15. Observem a expressão que temos aqui. Quando cingidos, devemos estar os nossos lombos com a verdade. Também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13
Então observamos que os lombos molhados com as águas purificadoras, a ação do Espírito na sua vida será de grande domínio das tuas naturezas. O teu interior, você estará completamente já preenchido das coisas de Deus. Você estará no domínio do Espírito Santo, conduzindo a tua vida. Você não anda mais com as suas próprias forças. É necessário agora a unção, a graça do Espírito Santo de Deus para conduzir você nas águas profundas do Espírito, nas águas purificadoras. Oh, meu irmão, que nós possamos entrar nessa condição, porque muitas vezes nós estamos pensando que somos crentes, que estamos com o nosso rol como membros de uma igreja, ou nada disso adianta se você não tiver realmente a disposição para seguir realmente a Jesus. O teu nome pode estar no rol de membros, mas pode não estar naquele livro sagrado de Jesus Cristo, o livro da vida. Jesus precisa de você, Jesus precisa que você tenha o domínio sobre a condição do Espírito Santo, quer dominar a sua natureza, quer dominar o seu interior. Quantas pessoas que podem achar que estão bem diante de Deus, mas querem fazer a sua própria vontade. Talvez é porque eles ficaram somente com os pés molhados e já está bom, pararam no primeiro estágio, mas aqueles que adentraram e estão chegando agora para entrar o quarto estágio, esses já começam a sentir que as águas são profundas, que as águas que batem agora ao ponto de cingir os seus lombos, estas águas começam a dominar o seu interior. Águas que estão dominando, mas todavia não pode parar aqui. Ezequiel ainda continua no versículo 5. Observe, as águas, no versículo 5 diz que eram profundas. Agora muda tudo, porque não tem mais a sua posição, a sua força, quem sabe, de segurar nos seus pés. Agora você precisa nadar, você precisa, quem sabe, sair nadando, e a expressão podemos dizer mergulhando na graça do Senhor. É aquilo que Paulo pôde afirmar dizendo em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito é quando você está completamente à disposição de Deus. Essa expressão, meu irmão, muitas vezes é mal compreendida. Quando diz encher do Espírito, não está simplesmente dizendo aqui da condição de você ser um pentecostal, ou quem sabe até mesmo aqueles que não pentecostais, mas ser cheio do Espírito é ter condições de produzir o fruto do Espírito na sua vida. Ser cheio do Espírito é ter completamente à disposição de Deus o seu interior para ser trabalhado. É aquele que não está pronto para fazer mais a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o alistou, a vontade daquele que está querendo que você faça o trabalho que Deus te entregou. Muitas vezes nós vivemos momentos em que hoje o adversário tem tirado aquela disposição para fazer a obra de Deus, porque muitas vezes pessoas querem apenas ministrar, como diz, pregadores, mas não querem falar das boas novas de salvação. Pregar é anunciar Jesus, pregar
é falar das boas novas, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo faz a diferença naquele que está jogado na sarjeta, mas continua libertando vidas. O maior milagre que Jesus continua fazendo hoje não é o milagre da cura, da enfermidade, não é o milagre que, quem sabe, aqueles que esperam e propagam tanto a cura, mas sim a transformação de vidas. Jesus continua fazendo, querendo e transformar muito mais pessoas ainda. Quem sabe eu falo com você, meu irmão, que precisa sair e anunciar as boas novas de salvação. Nós estamos vivendo num momento onde as boas novas de salvação estão sendo sufocadas, elas estão sendo abafadas, porque muitos querem apenas ser mensageiros, e nós temos palavras mais que podem consolar aqueles que já estão às vezes dentro de um templo. Não estou dizendo que não precisam de uma palavra, mas eu quero crer que o Evangelho, como boas novas de salvação, você precisa, pai, pregar para o teu filho, mãe, anunciar boas novas de salvação para a sua filha. Quem sabe filhos precisam também anunciar as boas novas de salvação para os seus pais, que às vezes não entendem ainda. Aquele a qual recebe a revelação de Deus pela palavra e aí tem certeza de salvação, precisa continuar pregando, anunciando o que Jesus Cristo faz. Esta é a missão da igreja, esta é a missão daqueles que são cheios do Espírito, é aqueles que não contêm dentro de si a palavra da verdade, não são aqueles que ficam cuidando da vida de outros crentes. Para isso Deus o chamou e existe um ministério para cuidar dos crentes. A Bíblia diz que Deus chamou homens para aperfeiçoar os crentes, aqueles que creem. Você tem a missão de evangelizar, de pregar, de orar pelas pessoas. Esta é a missão da igreja. Se você está com os seus lombos cingidos com a verdade, se você, meu irmão, está sentindo a unção do Espírito, eu quero crer que Deus pode te usar quando abrir a sua boca e falar de Jesus. O que nós precisamos hoje é ter mais pessoas falando de Jesus, é mais pessoas comentando o que Jesus Cristo fez e o que Jesus Cristo faz. Nós temos muitas pessoas envolvidas na sociedade, envolvidas em muitos meios, mas não anuncia Jesus. O Evangelho é boas novas de salvação. Eu quero crer que agora, nesse último espaço, que o Espírito, você pode mergulhar na unção do Espírito, é ter completamente a direção do Espírito. Eu vejo quando Jesus mencionou em capítulo 7, o versículo 37, ele disse na sua palavra, quando no último dia de uma grande festa entre os judeus, ele Jesus se levantou e exclamou bem forte e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É esse rio que o Senhor continua oferecendo ainda para muitas pessoas. Quem crer conforme as Escrituras, rios de águas vivas correrão dentro de si. É como se você pudesse ver algo fluindo no seu interior quando você crê segundo as Escrituras. Também assim disse o profeta Ezequiel, assim como Ezequiel foi convidado a atravessar este rio, também nós, o que cremos e somos
o seu povo, o povo de Deus, devemos então fazer exatamente isso, porque somos convidados a beber deste rio e possuir esta fonte de água viva no nosso interior, porque isso salta para a vida eterna. Em João 4, 13 e 14, Jesus também afirmou, quando para aquela mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Quando Jesus assume o trono do nosso coração, o Espírito Santo flui dentro de nós como um rio. Ele flui de maneira que cura e traz nova vida no nosso interior. Não podemos nos contentar apenas nas primeiras etapas, como molhar os nossos pés, os nossos joelhos, mas mergulharmos nas águas purificadoras, nesse mergulho mais profundo que o Espírito Santo nos leva. Isaías 58, versículo 11, diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías 58, versículo 11. Mergulhar no Espírito, mergulhar na vida, mergulhar em Jesus, porque a vida que Ele nos concede é vida em abundância. A vida que o Senhor nos dá é a vida de plenitude do Espírito, sendo um jardim regado. Nós vamos poder cada dia mais, como esse jardim regado, como um manancial de águas que nunca faltam. Só o Espírito Santo pode produzir isso na minha vida e na sua vida. Águas purificadoras do Espírito jorrarão dentro de nós, dentro de você, mas isso jorra na medida de Cristo, a forma que Cristo mora, vive em nós. Nós jorramos aquela água viva que Ele faz nós brotarmos para a glória do seu nome. Oh, irmãos, nós podemos viver mergulhados na ação do Espírito, gozando a plenitude do Espírito Santo. Assim, nós teremos certeza de que Deus estará feliz conosco, porque estaremos atuando na obra do Senhor. Devemos ser praticantes, participantes da glória de Deus. Quando leio em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, segundo Pedro 1, 3 e 4, que nós possamos, mergulhados pelo Espírito, vencermos as paixões que trazem a separação das coisas de Deus. Quero crer que estas águas profundas, águas purificadoras do Espírito, podem descer sobre a sua vida
e você se tornar um canal de bênção para a obra do Senhor. Não perca nunca a ação do Espírito. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Eu quero crer que a partir desse momento você pode deixar o Espírito Santo inundar o seu coração e produzir algo maravilhoso para a obra de Deus. Quem sabe Deus está incomodando você para fazer algo para Deus. Precisamos, nesta última hora, sabermos que Jesus está voltando e precisamos anunciar que Jesus Cristo é o único caminho. Não interessa, como diz a palavra, quer ouça ou quer deixar de ouvir, mas você precisa anunciar. Você que está mergulhado na glória de Deus, não pode silenciar a sua voz. Continue falando para o teu amigo, continue falando para a tua amiga, continue falando de Jesus. Fale de Jesus o tempo todo, porque Jesus Cristo se agrada. É por isso que ele quer te encher mais ainda, quer te capacitar mais ainda, quando você deixar se mergulhar pela glória do Espírito Santo. Ele estará capacitando a sua vida. Não se preocupe, mergulhe na direção de Deus, mergulhe na ação do Espírito e serás um vaso de bênção na mão do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ore comigo. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, ao trazer esta palavra, quero crer, Senhor, que o teu filho, que a tua filha, ao saber, Senhor, que precisa mergulhar, Senhor, na tua graça, porque já tem o conhecimento da tua palavra. O conhecimento chegou quando molhou seus pés, talvez os seus joelhos, mas agora, Senhor, quando já cingido os seus lombos pela verdade, não podem deixar de falar daquilo que o Senhor continue fazendo. Desperta eles, meu Senhor, nesta noite. Desperta, Senhor, nesta ocasião. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.